VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Informática aplicada ao design de interiores. Identificar as possibilidades técnicas e criativas no desenvolvimento e edição de desenhos auxiliados por computador. Professora Letícia Mendes. Descrição: ela está em pé, é branca, olhos castanhos, cabelo preto, liso, na altura do ombro. Usa óculos, veste blusa branca com estampa de flores, visto da cintura para cima. Caro estudante, na competência 2, você irá conhecer um pouco da interface do AutoCAD e você vai aprender os principais comandos, os 10 principais comandos para o desenvolvimento da planta bidimensional, conforme a gente viu no último vídeo. Você verá algumas dessas ferramentas como o Line, que é para desenhar linhas, ferramentas de modificação, como a ferramenta Rotate, para rotacionar, para mover objetos e assim por diante. Vamos lá para começar a conhecer essa interface e desenvolver a planta. Então nós vamos aprender as 10 principais ferramentas para a representação da planta baixa. A primeira delas se encontra no menu Draw, que é o Line. Ela pode ser acionada também clicando com o botão esquerdo sobre a ferramenta ou utilizando o atalho do teclado, a letra L, Enter. A vantagem de trabalhar com os atalhos é otimizar o desenho, que você precise utilizar cada vez menos o menu e utilizando o teclado e o mouse você consiga desenhar de forma mais rápida. Então, só lembrando aqui a barra de comando, que é extremamente importante aqui na parte inferior da interface do AutoCAD, ele me fala a sequência do passo a passo dessa ferramenta, né? Então, no caso do Line, especifique o primeiro ponto. Então, eu clico no primeiro ponto, posiciono o mouse e digito a distância, 20. Aí, nesse caso, eu posso posicionar ele para baixo, 5, Enter, colocar ele para a esquerda, Enter e fechar a figura. E ESC para terminar o comando. Então, nesse caso, eu utilizei a ferramenta Line com precisão, inserindo as dimensões. Eu posso também selecionar ela e clicando aleatoriamente e fazer uma forma sem precisão. Quando eu termino ESC para finalizar. Essa foi a primeira ferramenta fundamental, então, para iniciar um desenho. O segundo comando que nós vamos aprender continua no mesmo menu, Draw, ele é o círculo. Aí eu tenho a opção aqui, quando eu clico nele, eu posso também acionar pelo atalho do teclado C, Enter, e ele, na barra de comando aqui, ele pede para eu especificar o ponto central e dimensionar o raio. Então, nesse caso, eu posso vir aqui no teclado, digitar 5, Enter. E aqui eu já tenho, então, a ferramenta, o círculo. A terceira ferramenta que nós vamos aprender, ela já está em outro menu, que é o menu Modify, que são ferramentas de transformação, de modificação do desenho. Essa ferramenta é muito importante, que é o Trim. Ela se localiza aqui no menu e também pode ser acionada pelo atalho, que é TR Enter. Então, nós veremos, nesse caso eu vou ter que fazer um exemplo aqui com a ferramenta Line para mostrar como que nós utilizaremos o Trim. Vamos supor nessa situação em que eu tenho essas duas linhas se cruzando e que eu quero apagar parte dessa linha, aqui a parte superior dessa linha. Então, eu utilizo essa ferramenta Trim, seleciono ela. Nesse caso, a primeira informação que a barra de comandos me oferece é selecione o objeto. Nesse caso, é o objeto, não o objeto que eu quero cortar, e sim o objeto que está interceptando o objeto que vai ser retirado do desenho. Então, eu vou selecionar, aí eu confirmo. Como que eu confirmo a seleção do objeto? Ou pela tecla Enter do teclado, ou eu confirmo com o botão direito do mouse, como nós vimos que ele serve também como Enter. Então eu confirmo e agora eu vou selecionar, vou clicar sobre a linha que eu quero retirar.
Como vocês podem perceber, quando eu passo o mouse em cima da linha que eu vou retirar, ele aparece um X em vermelho. Isso quer dizer que ele vai apagar essa parte da linha. Então esse comando ele é muito utilizado, por exemplo, quando eu vou finalizar na planta, desenhar a parede. Então eu poderia cortar agora essa outra parte da linha. Para isso eu tenho que selecionar o comando novamente. Então nesse caso a gente vai usar o atalho TR. Ele aparece já várias opções de comandos que iniciam com essas letras. O primeiro é o trim, então TR Enter. E aí eu posso nesse caso selecionar essa linha, confirmar com o botão direito do mouse e clicar nessa parte da linha que eu quero retirar. E assim eu utilizei o comando trim. Ele é muito utilizado na representação e para edição do desenho. A quarta ferramenta que nós vamos aprender é como apagar os objetos. Ela se encontra também no menu de modificação. Ao lado do trim, eu tenho o ícone que é um lápis com uma borracha. Então eu posso apagar objetos. Aqui na área gráfica vocês estão vendo 3 objetos. Eu venho, seleciono essa borracha, o Erase. Aí ele pede na barra de comando para eu selecionar os objetos que eu quero deletar. Eu posso selecionar um por um. Como eu também posso fazer a seleção, clicando novamente sobre a ferramenta, selecionar todas e clicar com o botão Enter e ele vai deletar. Uma outra opção também para deletar objetos, sem utilizar o ícone, sem vir até a tecla aqui, é fazer a seleção sem estar em nenhuma ferramenta do AutoCAD e apenas deletar no teclado. No teclado eu clico na tecla Delete e ele automaticamente vai deletar esses objetos. A quinta ferramenta que nós vamos aprender também está dentro do menu Modify, é o Move. Ele é uma ferramenta para mover objetos, então eu clico nela. Aqui a barra de status já me fala qual que é o objeto que eu quero mover. Nesse caso eu vou mover aqui o quadrado, confirmar com o botão direito do mouse ou com a tecla Enter do teclado. Aí ele pede um ponto base, o ponto que vai ser usado como referência para mover esse objeto. Esse ponto ele pode ser tanto dentro do objeto, né? Ele pode ser um dos vértices do objeto ou ele pode ser fora do objeto também. Nesse caso a gente vai escolher aqui. E aí eu vou mover o mouse no sentido que eu quero que seja feita essa movimentação e eu posso digitar a distância que eu quero. Nesse caso aqui eu vou colocar uma distância de 15, Enter. E aqui eu consegui mover o mouse, aqui eu consegui mover a figura. Eu também tenho a opção de trabalhar com o atalho no teclado, que é M, Enter, de Move. Eu vou selecionar nesse caso o círculo, confirmar com o Enter ou botão direito do mouse, vou escolher o ponto de referência para mover e eu posso mover também livremente sem colocar uma distância determinada. Então, onde eu clicar, qualquer lugar que eu clicar da área gráfica, esse objeto vai ser colocado nessa posição. Então, aqui nós vimos a ferramenta Move. A sexta ferramenta que nós vimos no caderno se chama Offset. Ela se encontra aqui no menu de transformação, né, o Modify. Eu posso selecionar ela aqui clicando com o botão direito do mouse ou o atalho dela, que é O, Enter. Vocês vão notar que a primeira informação que a barra de menu me oferece aqui, ela está pedindo a distância. Então é a distância que eu vou fazer desse quadrado que está desenhado e desse círculo. Eu vou aplicar nessas duas formas diferentes para demonstrar o uso dessa ferramenta. Então, nesse caso, eu vou colocar... Ela é muito utilizada para fazer espessura de parede. Após desenhar, então, o perímetro de um ambiente, você utiliza o offset para fazer a espessura da parede. Nesse caso, então, eu vou aplicar aqui no quadrado, vou aplicar uma distância de 2. Enter. E aí ele pede para eu selecionar o objeto e eu vou clicar tanto para o lado que eu quero que ele faça o offset dessa figura. Eu posso clicar ele para fora, como eu posso vir e clicando dentro ele fez o offset então de 2 dessa figura que já existia. Vou mostrar mais uma aplicação aqui nesse círculo. Então agora pelo atalho do teclado, ó, eu tenho várias opções de comandos, mas o primeiro é offset, então ó, Enter.
E ele pediu a distância, nesse caso eu vou diminuir então a distância, vou colocar como se fosse uma espessura de parede, né, de 15 centímetros e cliquei sobre o círculo e eu posso fazer offset tanto para fora quanto para dentro e várias vezes também. Eu posso voltar nessa figura inclusive e fazer o offset de 15 nessa outra figura. Quando eu terminar de fazer a quantidade de vezes, é só clicar no botão ESC e eu finalizei esse comando. A sétima ferramenta que nós veremos, ela está no menu Modify, né? São ferramentas que vão alterar, transformar o desenho. Nós já vimos a Trim, a borracha e agora nós veremos o Rotate. Essa ferramenta ela é utilizada para rotacionar um objeto. Como nós vemos, se eu manter o mouse sobre a ferramenta, se abre uma tela no AutoCAD explicando a função dessa ferramenta. Nesse exemplo aqui do AutoCAD, ele mostra uma mesa em que eu aplico o comando Rotate para rotacionar e colocar a mesa no outro sentido. A gente vai aplicar, então, nesse caso, sobre essa figura. Ela é muito semelhante a ordem do comando, é muito semelhante ao Move, que nós utilizamos para movimentar um objeto. Então eu vou clicar aqui no Rotate. Para acionar essa ferramenta pelo atalho do teclado, é clicar em RO Enter. Aí eu seleciono o objeto, confirmo com o Enter ou com o botão direito do mouse. Aí ele me pede um ponto base, assim como o Move também requer essa primeira função. E se vocês notarem agora, conforme eu rotacionar o mouse, eu tenho diferentes posições. Se eu quero rotacionar esse objeto sem um determinado ângulo, eu posso simplesmente, eu rotacionei, cliquei no segundo ponto e ele já vai colocar essa figura no lugar. Nesse caso, então, eu fiz uma rotação sem precisão, né? Eu vou voltar, então, voltei a figura na posição original, novamente vou selecionar o Rotate, selecionar a figura, confirmar com o botão direito do mouse, selecionar um ponto base e, nesse caso, eu posso inserir no teclado o ângulo de rotação, por exemplo, 45, Enter. E ele vai rotacionar a minha figura. Então, aqui nós aprendemos como utilizar a ferramenta Rotate para rotacionar figuras no AutoCAD. A oitava ferramenta que nós utilizaremos agora é a ferramenta para copiar objetos. Ela também está localizada aqui no menu Modify. Logo abaixo de Move, eu tenho a ferramenta Copy. Assim que abre o menu de explicação do AutoCAD, ele me mostra que essa ferramenta ela é utilizada para copiar. Nesse caso aqui, foi feita uma cópia de uma sala, né? Então foi selecionado tanto a mesa, quanto a parede, a porta, e foi copiado ao lado uma sala exatamente igual à que foi selecionada. Então nós vamos copiar, como um exemplo, essa figura. Eu clico na ferramenta Copy. Posso utilizar também o atalho no teclado, que é CO Enter. Aí a primeira instrução que é pedida na barra de comando é selecione o objeto. Eu clico sobre o objeto, confirmo com o botão direito do mouse, vou especificar um ponto e eu posso simplesmente só mover o mouse e clicar e ele fez uma cópia em vários lugares aqui que eu clicar. Nesse momento vocês estão vendo, eu estou usando o scroll do mouse para me aproximar ou distanciar do objeto. Então, onde eu clicar, eu consigo fazer uma cópia desse objeto. Para sair desse comando, é só clicar no botão ESC do teclado. Uma outra forma de fazer cópias é fazer uma cópia com uma determinada distância específica. Uma questão importante aqui que eu quero ressaltar é que vocês estão vendo que eu estou movendo, arrastando a tela do computador, né? Vocês estão vendo como se fosse a palma da mão arrastando o desenho. Essa ferramenta ela é muito interessante de trabalhar, ela se localiza no próprio mouse, no scroll do mouse em que eu tenho essa opção de aproximar e distanciar do objeto. Se você clicar sobre o scroll do mouse, ele aparece essa opção que é chamada de Pan, que é quando eu consigo arrastar e movimentar a tela do mouse. A tela do computador. Ela é muito utilizada, então, enquanto eu estou desenhando, eu posso estar no meio de um comando,
né, trabalhando já dentro do comando, por exemplo, copy, mas mesmo assim clicando sobre o botão scroll do mouse, eu consigo fazer essa opção do pan, né, que ajuda muito na navegação do desenho. Então vamos utilizar agora o copy com uma determinada distância. Eu selecionei o objeto, confirmei, cliquei sobre um ponto base e eu quero fazer uma cópia nessa, eu vou colocar o mouse na direção que eu quero a cópia e eu posso dimensionar, né, inserir a distância que eu quero dessa cópia. No caso, eu vou colocar uma distância de 15, Enter. E ESC para sair. Então, o que ele fez? Ele copiou exatamente essa forma a 15 unidades do ponto base que eu tinha selecionado, né? A nona ferramenta que nós vamos aprender agora, ela se chama Fillet, se encontra no menu Modify. Então aqui eu tenho essa opção logo abaixo do Trim, Fillet, e o que ela faz é permitir que eu arredonde, por exemplo, o canto de um objeto, né? Então a primeira coisa que ela pede para eu fazer é definir o objeto que eu vou aplicar. Nesse caso eu vou escolher aqui o raio, vou colocar um raio de 2, Enter, e vou selecionar a outra linha em que eu quero que ele crie esse raio. Então, nesse caso, o que eu fiz foi arredondar o vértice desse quadrado usando um raio de 2. O fillet também é utilizado em outra situação, em que eu tenho, por exemplo, duas linhas que se cruzam, e isso é muito utilizado quando eu estou fazendo a planta baixa, e eu posso utilizar o fillet com raio 0 para criar já esse ângulo de 90, eliminando já esse restante dessas duas linhas. Então, novamente, eu venho no fillet, ele sempre vai utilizar a última opção de raio que você clicou, então no caso aqui raio, vocês vão perceber que ele colocou aqui ó, já raio 2. 2 unidades, porque a última vez que eu utilizei o fillet foi com 2. Então, nesse caso, eu quero utilizar 0, o raio, Enter, e aí eu vou clicar sobre essas duas linhas, e o que ele vai fazer é aplicar o fillet com raio 0, e nisso eu consigo fazer já um ângulo reto aqui. Então, ele é muito utilizado quando eu estou no início do desenho de uma planta baixa, em que eu tenho várias linhas que estão se cruzando, eu posso usar o fillet como uma forma mais rápida de unir duas linhas. A 10ª ferramenta que nós vamos utilizar, ela é muito útil para organizar o desenho, que é quando eu trabalho com os layers. Os layers a gente pode fazer uma analogia como se ele fosse diversas folhas de papel manteiga que você vai sobrepondo. Então numa folha você teria, por exemplo, a planta baixa, sobrepondo uma outra folha você teria o layout, o mobiliário, sobrepondo você teria, por exemplo, o projeto de elétrica e assim por diante. Então a gente vai trabalhar com essa ferramenta, ela se localiza aqui no menu Layers, né, que são camadas, e a gente vai clicar no Layer Properties para criar as camadas que a gente vai colocar os objetos. Então, quando eu clicar, vocês vão ver esse quadro que abre e o AutoCAD, o padrão dele, logo que eu inicio um desenho, é o Layer 0, a cor branca. Então, tudo que a gente criou até agora foi utilizando esse Layer 0, mas a ideia agora é que vocês aprendam a organizar o desenho. Então, logo que eu inicio a planta baixa, a primeira coisa que nós faremos é já criar os layers básicos que nós vamos utilizar na representação de uma planta. Então, eu venho nessa primeira função aqui, ó, criar um novo layer, e eu vou escrever alvenaria. Ou seja, tudo que eu tiver de alvenaria no desenho, eu vou colocar dentro desse layer. Então, alvenaria, vou definir aqui a cor, então quando eu clico em cor ele abre esse quadro, eu vou colocar aqui a cor 4, que é o cian, e OK. Eu vou criar também nesse caso mais um layer que seria para portas e janelas. Então venho, escrevo portas e janelas. Vou definir aqui a cor 02, OK. E eu poderia ter diversos outros, aqui a gente pode arrastar para ver o texto, né? Eu poderia ter várias outras camadas, né? Por exemplo, Ashura. A gente vai ver numa outra videoaula onde eu utilizo a Ashura, que é o preenchimento, por exemplo, da parede. São
representações de diferentes texturas, né? Eu posso ter uma chura que represente tijolo, uma que represente um piso, uma que representa um corte no concreto. E nesse caso eu vou clicar sobre a cor e vou colocar um cinza aqui. Cor 253, ok. Eu poderia ter aqui um outro layer, paisagismo. Um outro layer, veículos. Então percebam que a ideia de trabalhar com layers é para organizar o desenho. Então a gente vai ver aqui algumas opções. Antes da gente voltar para esse quadro, então a gente vai começar a aplicar esses layers que a gente definiu, principalmente alvenaria e portas e janelas nesse exemplo. E depois nós vamos retomar de forma mais detalhada no tutorial sobre a planta baixa que a gente vai desenvolver. Então eu vou fechar essa tabela e o que eu vou fazer é colocar esses elementos. Então aqui eu tenho a representação como se fosse de um ambiente, de um quarto. Eu vou colocar então a parede dentro do layer de alvenaria e a porta dentro do layer de portas e janelas. Para eu poder fazer isso, eu vou selecionar as linhas que eu quero colocar dentro do layer alvenaria. Para selecionar, eu clico sobre elas e você percebe que ela está selecionada porque ela altera a cor para o azul. Lembre-se também de selecionar essas duas linhas menores. E aí eu venho aqui, volto ao menu Layer, clico sobre ele e você vai perceber que estão todos os novos layers que nós criamos. Então eu vou clicar aqui em alvenaria. Automaticamente, quando eu clicar em alvenaria, ele já altera a cor, que foi a cor do layer que nós definimos. Aí eu clico no botão ESC e aqui eu tenho a alvenaria já colocada dentro do layer correto. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Olha, nesse caso aqui eu percebi que uma linha ficou fora. Então eu venho aqui, seleciono e coloco dentro de alvenaria. E ESC para sair. A mesma coisa eu vou fazer para colocar essa porta dentro do layer portas e janelas. Eu vou selecionar esses dois elementos e venho em portas e janelas. Nesse caso, e depois eu vou me aprofundar nessa questão em outra videoaula, ambos os componentes que compõem a porta, né, tanto a folha da porta quanto o arco, eles estão dentro do layer portas e janelas, como a gente pode reparar aqui, e ambos estão com a cor do próprio layer que a gente definiu, que é o amarelo. Mas nesse caso, eu vou alterar, vou clicar só sobre o arco, ele continua fazendo parte do layer portas e janelas, mas eu vou alterar a cor dele aqui para vermelho. E depois nós veremos o porquê disso. Porque na representação tradicional, quando a gente representa esse mesmo ambiente com papel e lapiseiras, eu teria a espessura desse arco mais fina do que a espessura utilizada para a representação da folha da porta. Então, por isso que a gente está trabalhando com diferentes cores, porque quando eu for configurar todas as espessuras e as cores dessa linha para impressão, eu vou colocar diferentes espessuras, tanto para o azul da parede, quanto para a folha da porta, quanto para o arco que representa o giro da porta. Então essa foi a ferramenta, a apresentação da ferramenta de layers, de como organizar o seu desenho. Nessa videoaula você viu os 10 principais comandos do AutoCAD que são fundamentais para a representação da planta baixa. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, mas que você também possa ampliar seu conhecimento, aprofundar, procurando vídeos na internet, analisando melhor, de forma mais aprofundada o caderno, pesquisando tutoriais. A utilização do AutoCAD ela vai ser otimizada conforme a prática, então que você possa realmente praticar todos esses comandos e nós continuaremos ainda mais alguns comandos nas próximas videoaulas. Até a próxima! Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Silva. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Alisson Lima, Victor Lins. Direção de arte, Miguel Machado. Professor autor, Letícia Mendes. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras.
Renata Marques de Otero, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Sadi Seabra, Coordenação Executiva. George Bento Catunda, Coordenação Geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.